Eis que cedo venho, comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Shalom, aqui é o pastor Daniel, como prometido trazer a primeira revelação deste canal, segundo a permissão de Deus. No dia 15 de outubro de 2018, logo cedo me levantei às 5:30 da manhã, quando me ajoelhei para orar ao Senhor, pois eu ia fazer uma viagem. Assim que me ajoelhei, eu comecei a ter uma visão. Quando eu me ajoelhei, eu pensei que eu ia pedir apenas a bênção do Senhor para seguir a minha viagem. Mas de repente, comecei a ter uma visão, ou seja, uma revelação seguida de uma visão. E quando eu estava ali de joelho a orar, eu pude contemplar um círculo. Esse círculo estava dividido ao meio, uma parte vermelha e outra parte preta. Mas logo de repente, depois que eu vi esse círculo, eu pude contemplar terreiros de magias negras. Pude ver ali, nesta visão, pessoas sendo sacrificadas, crianças e também pessoas adultas. Eu vi esta cena e os corpos ficavam no meio de um círculo de pessoas que ali estavam invocando as entidades malignas. De repente, voltando a este círculo que era esférico, segundo a imagem de uma bola, porém que duas partes dividido ao meio, uma parte vermelha e outra preta. A parte preta estava na parte de cima, a parte vermelha estava na parte de baixo. Eu comecei a pedir a orientação do Senhor, mas pelo Espírito, ao ver esta visão, em um círculo, duas bandeiras. A primeira bandeira simbolizava um governo, que era o governo que tinha o número 17. A parte vermelha representava um outro governo, representada pelo número 13. Eu entendi que ali era uma disputa governamental. Foi isto que o Espírito Santo me revelava naquele momento. A parte preta simbolizava o governo de Jair Bolsonaro. A parte vermelha era o PT, representado pelo Haddad. Eu pude entender pela visão que eu estava tendo naquele momento que havia uma disputa, como realmente houve. Quando de repente voltei a ver novamente aquelas imagens de magia negra, e eu pude contemplar naquela visão Satanás gargalhando, Satanás sorrindo, e ele dizia que esse governo seria dele. Ele estava levantando um governo, esse governo seria dele. Ele ia dominar nesse governo, dando a entender, não importava a parte que ia prevalecer em relação aos candidatos para a presidência do Brasil, mas de qualquer forma Satanás estava levantando o seu governo. Ele disse que ia governar. Ele gargalhava. Era horrível ver esta imagem, mas o Espírito de Deus me falou: vê o que eu tenho para te mostrar. E ali eu comecei a contemplar tudo aquilo. Aquele círculo esférico que tinha duas partes, a vermelha de baixo, a preta, a parte de cima. A parte vermelha começou a cair e caiu toda aquela parte vermelha. O círculo continuou e ficou todo preto. De repente, havia um eixo dos dois lados e aquele círculo começou a se movimentar de uma certa forma e estabilizou de uma forma plana. Quando estabilizou de forma plana, eu vi este círculo em cima de um palco. Eu pude ouvir e ver muitos aplausos de vitória. E novamente me veio a outra imagem de Satanás sorrindo e gargalhando e dizendo que esse governo, sim, ele ia dominar. Quando de repente me foi mostrada uma outra imagem, e esta era mais horrível ainda, porque era a imagem do inferno, um buraco com a boca muito grande, cheia de larvas de fogo. E o Espírito Santo disse assim: essa é a porta do inferno, é a boca do inferno que está aberta. Quando de repente olhei à minha esquerda, vi um rio de sangue, e juntamente nesse rio de sangue, muitas milhares e milhares de almas descia escoando neste rio de sangue na boca do inferno. Meus irmãos e amigos ouvintes, eu nunca vi algo tão tremendo como vi desta feita.
Eu não estava sonhando, eu não estava adormecido ali para dizer, não, foi um sonho, é coisa da mente. Não, a minha intuição era de orar, mas Deus me deu esta visão. Eu pude entender nesta visão que algo tremendo iria acontecer e muitas mortes iria acontecer, porque não importa o candidato que iria ganhar para a presidência, mas que sendo um ou outro, Satanás iria ganhar de certa forma muitas almas que estavam descendo ali naquele rio de sangue e desaguando na boca do inferno. Vocês nunca viram algo semelhante, mas pela graça do Senhor, o Senhor me mostrou através desta revelação, seguida desta visão. E de repente, amados, eu fiquei muito atemorizado de ver estas imagens. E eu fiquei apenas lamentando. Eu não conseguia mais orar naquele momento, porque eu não tinha palavras para falar com o Pai naquele momento. Naquele momento eu entendi que era apenas de uma revelação, de uma visão. E de repente essas imagens sumiram. E eu busquei forças no Senhor para continuar a minha oração, pois eu estava de joelhos para orar. E de repente esta visão findou-se dessa forma. Meus irmãos, eu entendi que algo inesperado iria acontecer. E nós pudemos acompanhar até agora o governo do Jair Bolsonaro cheio de sangue, todo amarrotado de sangue. Nós vimos ali aquele acontecimento de Brumadinho e outros acontecimentos. Isto não é nada mais do que os sinais do fim dos tempos. Depois que eu me levantei, me preparei para seguir a minha viagem. E de repente, quando eu cheguei no posto para abastecer, o Espírito de Deus me trouxe outra visão, um pouco rápida. E nessa visão eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: meu filho, a minha palavra é fiel e verdadeira. A minha palavra é fiel e verdadeira. E o Senhor disse mais para mim assim: olha, está chegando o tempo de quem estiver no campo, que fique no campo. E quem estiver na cidade, que corra para o campo. Meus irmãos, e depois de toda essa revelação que Deus me deu, é óbvio que muitas pessoas, quando recebem algo de Deus, quer logo postar na internet, quer abrir um canal, fazer isto, aquilo. Mas eu busquei ao Senhor, o Senhor disse: não, ainda não é chegado a hora de você levar isto a público. Vai chegar o momento exato. E somente no ano de 2021 que o Senhor permitiu que eu viesse abrir um canal do nosso ministério, um canal de revelações, porque muitas coisas irão acontecer ainda. E o Senhor tem me dado muitas revelações. E como eu falei, esta é a primeira revelação que eu posso transmitir por enquanto. Tem muito mais, mas a tendência que o Senhor for me autorizando a publicar, eu estarei publicando novas revelações. Temos revelações sim da parte de Deus, e muito em breve o mundo irá conhecer muitas coisas que estão por vir. Não pense que o que está acontecendo hoje é um mero acontecimento de laboratório, um mero acontecimento planejado por homens. Não. O que está acontecendo hoje é que as Escrituras estão sendo concretizadas. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. O que está acontecendo hoje é que Jesus Cristo está às portas. E o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem para oferecer para o Senhor? O que é que você tem feito na presença de Deus? O que é que você tem feito com o legado que Deus te deu? Eu quero dizer para você que o primeiro ai já passou. Nós estamos num intervalo, e este intervalo, ele vai também passar. E diz as Escrituras que o anjo do Senhor falou de 3 ais. 3 ais. O terceiro ai é a volta de Jesus Cristo, a volta do Filho de Deus. Outro sim, o presidente não tem nada a ver com os acontecimentos que está acontecendo e que irão acontecer.
Se em 2022 as pessoas decidirem mudar de governante, vocês irão ver que não é o governo que determina o termo espiritual, e sim o Senhor dos Exércitos. Governante nenhum tem nada a ver com o que está acontecendo com todo o universo hoje. Governante nenhum terá a ver com os acontecimentos que irão acontecer, porque pode mudar de governo 10 vezes por ano, mas nenhum dos 10 impedirá o agir de Deus para toda a humanidade. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim diz o Senhor dos Exércitos.